Bom, olá aluno, olá aluna, esse é o último conteúdo do nosso curso, análise de variância da ANOVA, tá? A análise de variância, ela vai ser o raio-x de uma regressão, é o quanto realmente você deve utilizar a sua regressão e o quanto ela é segura, tá? Então ela vai se aprofundar sobre o comportamento geral da projeção sobre os seus dados que vocês têm em mãos. Então, uma análise da variância ou ANOVA, ela vai ser a base da segurança do que você está trabalhando, tá? Então, se você tiver, mesmo que você tenha uma regressão que você julgue boa, que ela dá bons resultados quando você coloca, simula valores de x lá para espectrar os valores de y, quem vai dar essa segurança não é o resultado em si da f de x, mas sim a análise da variância. E o que é a análise da variância? Como é que a gente calcula isso? Bom, ela é formada de mais ou menos 5 informações, tá? Nós temos as fontes de variação, que seria a explicação, ou seja, a regressão, os valores que se explicam estatisticamente, as variações de natureza residual, ou seja, o que não se explicou ou o que saiu de fato do controle de um sistema estatístico. Nós temos o grau de liberdade, que seria a teoria da escolha, né? Então sempre o n-1. E nós temos os quadrados, que eles são a média das somas, a média das variações, tá? Então a gente vai ter variação de regressão, variação de resíduo e variação total. E nós temos o F calculado, que é um teste generalizado para saber se a regressão ela existe, tá? Se ela não existir, então você deve descartar e fazer outra análise, ou com a regressão com mais variáveis ou com menos variáveis, tá? Ou um outro tipo de regressão, linear, mas que de outra forma, pode ser uma quadrática, pode ser uma log, qualquer uma, tá? Então, o quadro da ANOVA, ou o quadro da análise de variância, é assim, ó, fonte de variação vem aqui, ó, a fonte de variação que se explica por uma regressão, tá? A fonte de variação que não é explicada, e a fonte de variação total, que é quando você junta o resíduo com a regressão. Essa regressão, essa fonte de variação regressiva aí é o quanto boa é a aproximação da sua regressão. E essa residual aqui é quando os valores que você tem, eles se destoam muito, muito, muito dos dados. É mais ou menos assim, ó. Se você tiver, vamos escrever aqui uma generalização, se você tiver uma fonte de variação do tipo regressiva, ela for menor do que a fonte de variação residual, eu vou botar aqui RG, tá? De regressiva. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você tem um sistema, você projetou uma função de regressão, que ela é mais ou menos isso aqui, tá? Vamos fingir que é essa reta, e esses dados, eles estão muito, vamos imaginar que isso aqui são os pontos, tá? E você não consegue projetar esses dados muito bem. Alguns dados estão próximos, outros dados estão longe, tá? No caso de uma função, de uma situação que é mais comum, né, quando a gente tem uma certa experiência com a estatística, seria essa aqui, ó, quando a fonte de variação da regressão ela é maior do que a fonte de variação residual. Nesse caso aqui, ó, o que indica? Que os pontos eles estão, de alguma certa maneira, próximos em relação a passagem do seu f de x aqui, da função que você instalou. Lembre que você pode ter um limite para cima, você pode ter um limite para baixo, e é natural que você tenha alguns pontos que ultrapassem essa região, tá? Isso é normal, é de se esperar dentro de um sistema regressivo. Tá? Mas não que a maioria deles ultrapasse esse limite e seja superior à própria projeção da regressão. Então é isso que a gente está dizendo. Ó, as fontes de variações regressivas elas são maiores que as residuais, ou seja, a minha regressão ela consegue explicar mais do que consegue perder. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, a gente tem um distanciamento da verdade, tá? Quando a regressão ela não explica bem a situação das nossas projeções, ou as nossas catalogações, elas não são boas, tá? Vamos passar aqui. Aí o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, a soma de quadrado, e como é que a gente calcula soma de quadrado? Ó, dá uma observada disso, ó. Soma de quadrado, ó, B1 vezes S de XY. Lembrem o que é S de XY? É lá do início da nossa regressão.
S de x, y são os desvios de x e y. Está aqui, ó, que você vai calcular e guardar. Lembre que você tem S de x, e S de xy e S de xx. E S de y, tá? Então, você precisa desses valores. Aqui, ó, no próximo passo, você também vai precisar. Você vai precisar aqui, ó, para calcular o resíduo. Desvios de S de y menos B1, que vem lá da sua função de regressão, tá? Vezes o S de xy. E esse aqui, ó, o S de y, tá? Tudo isso aí já é calculado pelo R, tá? A gente não vai precisar calcular isso na mão, mas se você tiver curiosidade, você pode calcular dessa forma. O que é o grau de liberdade? Lembre, ó, a sua função f de x ela é formada por b1 de x mais b0. Então, você sempre conta os estimadores. Ó. Você tem b1 e você tem b0. Então, se você tiver n menos o número de estimadores aqui nesse caso, desculpe, grau de liberdade é n menos 1, tá? O número de estimadores você tem é 2, então você faz 2 menos 1, então o seu grau de liberdade é 1, tá? Isso é uma facilidade, isso é um truque, tá? Para você chegar mais rápido na resposta. Em relação a S de x e y, você vai colocar n menos 2, por quê? Porque n menos 2 já perdeu um grau de liberdade aqui, e ele vai perder o grau de liberdade do próprio resíduo. Então vai ser n menos 1, que vai ficar n menos 2, tá? E o que é esse n-1 aqui? Esse n-1 aqui são os pares ordenados que vocês vão buscar lá. Então, se você estiver trabalhando aí com uma quantidade, vou botar aqui cardinalidade, tá? De x, y, e essa cardinalidade for 10, por exemplo, então o grau de liberdade total da sua regressão vai ser 10 pares menos 1, que vai dar 9, tá certo? As contas são simples aqui. E o que é isso aqui? E o que é isso aqui? Isso aqui é a média, tá? Isso aqui é a soma de quadrado médio. Por quê? Porque você está pegando ó, B1 S de XY e dividindo por 1, que vai dar B1 S de XY. Você está pegando o resultado de S de Y menos B1 S de Y e dividindo por N menos 2. Então você vai ter uma média aqui, ó. Uma média considerando o grau de liberdade. E esse famoso aqui, F calculado, o F calculado vai ser um valor tabelado, que a gente vai discutir só sobre o F aqui, onde ele vai pegar essa relação aqui, ó, B1 S de XY e dividir por esse camarada aqui, ó. Ou seja, regressão dividido por resíduo, tá? Ah, professor, mas e se minha função de regressão ela tivesse três informações? Então, nesse caso aqui, ó, lembra, se ela fosse assim, ó, f de x igual a vamos botar assim, b1 x ao quadrado mais b2, né, x ao quadrado mais b1 de x mais b0. Uma regressão quadrática, tá? Então, nesse caso, tem 1, 2, 3. Então, esse valor aqui ó, de B1 S de XY seria B1 S de XY dividido por 1, 2, 3 menos 1 ficaria 2. Então, ó, isso aqui ó, ficaria 2 e aí ficaria do mesmo jeito. Ó, S de y menos B1 S de XY dividido por N menos 2, tá? Então, isso não alteraria, tá certo? Agora, essa parte aqui, ó, de cima, ela alteraria. Porque aqui o 1 não está aparecendo, porque ele já foi dividido. Qualquer coisa dividido por 1 vai dar ele mesmo, tá certo? Ok? Depois a gente fala sobre o F, tá? Nós temos aqui uma coisa chamada de coeficiente de explicação, tá? Que ele vai dizer o seguinte, olha, tua regressão é boa? É boa, não sei. Mas como é que a gente vai medir se a regressão é boa? Simplesmente pela relação da regressão, ou seja, voltando aqui, ó, essas variações aqui, elas são variações regressivas, elas também são chamadas em outros livros, de variações explicadas, tá? E essa variação, fonte de variação residual, aí é o contrário, é fonte de variação não explicada, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o coeficiente de explicação é a razão entre a fonte de variação explicada, ou seja, a sua regressão, dividido pela soma de quadrado total. Aí você vai perguntar lá, professor, qual é o nível ideal? Bom, olha, vamos botar uma generalização, qualquer coisa acima de 0,60 já é uma coisa legal. Mas quem vai dar essa resposta aqui para você não sou eu. Quem vai dar essa resposta vai ser o teste F calculado, tá? Então você vai pegar o F calculado, jogar na tabela e verificar se sua regressão existe. É o teste. Então vai ser uma aula só sobre teste de regressão, teste da existência da regressão. Tipo assim, ó. Qual é a hipótese para se testar a regressão? Essa aqui, ó. Y é igual a 0. Deixa eu só botar aqui uma notação matemática melhor. F de x
é igual a zero e a contraditória f de x é diferente de zero, então você já sabe que o seu teste aqui, ó, ele já vai ser um teste bicaudal, como ele é alguma coisa aí como f de Snellicoin, então você vai ter um lado esquerdo, né? Então o limite é à esquerda, e você vai ter alguma coisa aqui, ó, com o limite à direita, tá certo? Então aí a gente vai fazer esse teste. Bom, então basicamente essa é uma estrutura de análise de regressão, tá certo? E aí o que você tem? Ó? Você pode se aprofundar mais ainda e você pode testar a regressão. Como assim? Ó? Você vai testar B0, B1, B0 e você pode até testar o próprio valor do Y. O que você testa? Você testa, qual é a hipótese que você testa para os estimadores? Qualquer que seja o estimador, tá? Então você tem aqui, ó, que um B qualquer, eu vou chamar de B chapéu K, tá? Porque ele pode ser 0, 1, 2, qualquer coisa que você queira. E eu vou ter um B chapéu K também. Então você vai testar se o seu estimador é nulo, ou seja, se ele não tem peso nenhum dentro do sistema, ou se ele é diferente de zero. Porque lembra, o estimador ele pode ser tanto para mais, ou seja, positivo, como ele também pode ser negativo, pouco importa, tá? Certo? Então você pode analisar isso. No caso da nossa regressão, preste atenção só nesse detalhe aqui, ó, se o seu estimador, vamos chamar aqui B1 de x e B0, se o seu estimador aqui, B0, ele disser no teste regressivo que ele é zero, a sua regressão não está perdida, porque você tem um estimador B1 de x, e esse estimador B1 de x existindo, então vai existir uma regressão que vai partir daqui, ó, sempre do eixo zero. Tá? Por quê? Porque a sua regressão ela só tem B1 de x. Então, até aí o teste estatístico, se ele disser que B0 você considera como nulo, ou seja, ele não tem peso nenhum dentro do sistema, então até aí tudo bem, você ainda consegue trabalhar com a regressão do primeiro grau. Agora, se o seu teste, você botou aqui, ó, você submeteu B1 ao teste, e o teste indicou que B1 tem um comportamento nulo, então a sua regressão, no máximo, ela vai ter um comportamento aqui desse jeito. Ó. Então você vai ter, deixa eu passar aqui uma linha mais grossa, você vai ter um comportamento mais ou menos aqui, onde você vai ter B0, ou seja, a sua reta ela vai ser uma constante, ela não vai ter inclinação nem para cima e nem para baixo, tá? B1 de x. Então é por isso, se você quiser, assim, se você tiver com medo de alguma coisa dar errado, é melhor pedir, rezar para que o B0 seja aceito como nulo. Porque se o B1 for aceito como nulo, toda a regressão está perdida. Então você vai ter que buscar outra regressão, essa não serve, pelo menos para esse modelo não serviu, tá certo? Para poder substituir, tá? Como é que você faz os cálculos disso para saber se o seu B se encaixa dentro dessa situação aqui, ó? Você vai calcular o lado esquerdo, a tabela que a gente vai utilizar é a tabela de Student, tá? Com alfa sobre 2, que o teste é bicaudal, para você testar o estimador 1. Esse aqui é o lado esquerdo, ó, perceba que tem uma diferença aqui só no sinal, ó, e esse aqui é o lado direito, tá? Tá certo? Se o seu teste ele der, por exemplo, digamos aqui, ó, menos 3 de B1 até menos 1, com probabilidade, digamos, 92%, que seja, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o seu estimador, ele não tem chance de passar por zero, porque ele está entre menos 3 e 1. Então, você aceita ele como um estimador legal, tá certo? Agora, se você encontrou alguma coisa assim desse tipo, ó, de menos 3 de B1 até 1, por exemplo, vamos colocar aqui 92%, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que existe uma chance do intervalo de menos 3 até 1, onde B1 assuma que é zero. Se B1 assumir que é zero, a sua função está perdida. E se existir uma chance dele assumir zero, o trabalho está perdido. Tá certo? Então a gente calcula o limite à esquerda, o limite à direita e vê se ele passa por zero. Mesmo que você encontre isso aqui, ó, menos 0,5 de B1, digamos, uma possibilidade de B1 assumir até 8, por exemplo, existe uma possibilidade dele assumir que é zero? Existe, porque é de menos 0,5 a 8, então ele pode passar em algum momento por zero, então isso aqui também está perdido. Mas se você encontrar de 0,5 de B1 até 8, não existe chance de B1 passar por zero.
E o mesmo vai valer para o B0, tá? O B0 também, se você encontrar os intervalos que passem por zero, então você tem que calcular a esquerda e você tem que calcular a direita, tá? E aí se esses intervalos esquerda e direita, eles inserirem o zero, está perdido o trabalho, então está perdido o B0, né? Então o B0 deve ser rejeitado, tá certo? O Y a gente não testa não, porque se o B0 e o B1 tiver legal, a gente não precisa testar o Y, só se o caso for bem específico, tá? Na medida em que a disciplina for desenvolvendo, a gente vai fazendo os exercícios. Então eu vou postar esse vídeo, ele vai para o AVA, vocês vão acompanhá-lo, e depois aí a gente, na sequência, né, como a gente tem feito, a gente vai colocar os exemplos. Aí cuidado só com isso aqui, ó. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é desvio, tá? O desvio da regressão. Esse camarada aqui, ó, você tem de imediato, tá? Se você fez o seu quadro de análise de variância, você sabe onde é que está esse valor. Agora, esse aqui, ó, aí você vai ter que fazer um truquezinho, tá? Por quê? O que é o S, gente? O que é esse S por si só, que até agora ele não tem aparecido? Isso aí é o desvio padrão da sua análise de regressão. Onde é que ele está? Ele vai estar aqui, ó. Esse camarada, ele vai ser a variação. Esse aqui, ó, vai ser a variação da sua regressão. Então, isso aqui vai ser o sigma 2. O sigma 2 é a mesma coisa que quadrado médio dos resíduos, tá? Certo? Certo? Se isso aqui é o quadrado médio do resíduo, então o S é a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, tá? Então você pega esse valor e aplica a raiz quadrada dele e automaticamente acha o S, que vai fazer parte da sua função lá inicial, tá? Vamos voltar aqui para a função, ó. Lembra, ó, você vai precisar do S aqui, tá? Vou cobrir aqui, 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 tá? E quem é o T? T, para você localizar, é o alfa sobre 2, como já está dito. Tá certo? Deixa eu botar um alfa mais bonitinho, tá? Então, alfa sobre 2, tá certo? E a localização vai ser o número de pares de informações que vocês têm, menos 1, tá? Então, cuidado quando você for consultar, que você tem que descontar 1. Se estiver trabalhando com 5 pares de informações, vai ser linha 4 na tabela de Student, tá? O resto é empurrar bebo de ladeira, ó. O B0 você tem, né, que é a estimativa, né? O B1 você tem, o S também tem, o T aqui também você vai conseguir pela tabela. E aí pronto, é só substituir os valores e você vai saber qual é o intervalo que ele se encaixa, tá certo? Ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço e vou postando no AVA os demais vídeos, tá certo? A gente vai aprender a fazer isso aqui no R e aprender a ler uma análise de variância dentro do R. Muito obrigado, tá?